Bem-vindo ao A Última Virtude. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento, onde a última virtude é a sabedoria para viver com resiliência e significado. Em um mundo onde os desafios estão à espreita em cada esquina, ter a força para não apenas sobreviver, mas prosperar, é o desejo de todos nós. Imagine, então, não só seguir em frente, mas evoluir a cada teste, emergindo não apenas ileso, mas mais forte, sábio e resiliente. Hoje, vamos nos aprofundar no verdadeiro significado de ser inquebrável. Vamos explorar os 6 hábitos definidores de pessoas mentalmente fortes. Hábitos que não são herdados, mas forjados no fogo da disciplina e da autorreflexão. Cada momento de dificuldade, cada vez que a vida nos derruba, não são apenas obstáculos, mas oportunidades. Oportunidades que pessoas mentalmente fortes aproveitam para fortalecer sua força interior. E se eu te dissesse que o segredo para uma força duradoura não é sobre nunca cair, mas aprender a arte de se levantar a cada queda? Trata-se de abraçar a dor, aprender com a turbulência e transformar a agitação em triunfo. Então, se você vê valor em transformar desafios em degraus, junte-se a nós, inscreva-se e torne-se parte de uma comunidade comprometida em construir força. Você está pronto para descobrir o incrível potencial que reside além de suas provações? Vamos começar. A própria natureza da vida é a mudança. Mas com que frequência nos encontramos lutando contra ela, resistindo a ela como se, de alguma forma, pudéssemos escapar do inevitável? A verdade é que a mudança não é apenas uma parte da vida. Ela é a própria vida. A filosofia estoica nos ensina que a única constante é a mudança, e o domínio da própria vida está na capacidade de adaptação. Ser mentalmente forte para realmente prosperar em meio às tempestades da vida não requer apenas aceitar a mudança, mas recebê-la de braços abertos. Pense na última vez que você enfrentou uma mudança significativa, talvez tenha sido uma mudança para uma nova cidade, uma alteração em sua carreira, ou mesmo uma transformação em um relacionamento pessoal. Foi desconfortável. Sentiu-se como se estivesse perdendo uma parte de você? Esses sentimentos são naturais. Mas aqui está a visão crucial. Dentro daquele desconforto reside uma profunda oportunidade para o crescimento. Imagine, por um momento, que você é um navio no mar. A mudança é o vento. Pode ser imprevisível, selvagem e assustador. Mas aqueles que são mentalmente fortes são como marinheiros habilidosos, capazes de ajustar suas velas e usar o vento para impulsioná-los para a frente, em vez de serem jogados contra as rochas. Eles entendem algo fundamental. O vento não é seu inimigo, mas uma força que pode ser aproveitada para explorar novos horizontes. O estoicismo oferece a perspectiva de que a mudança, por mais assustadora que seja, carrega consigo as sementes de uma nova força. Ele nos ensina que o que inicialmente percebemos como retrocessos, muitas vezes são oportunidades veladas. É tudo sobre percepção. O imperador estoico Marco Aurélio disse uma vez: nossas ações podem ser impedidas, mas não pode haver nenhum impedimento para nossas intenções ou disposições, porque podemos acomodar e adaptar. A mente se adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo para nossa ação. E essa adaptação, essa resiliência, está no cerne da força mental. Deixe-me compartilhar uma história que ilustra o poder de abraçar a mudança. É sobre um amigo meu que perdeu o emprego, uma carreira que ele havia construído ao longo de décadas. Inicialmente ele estava devastado, sobrecarregado pela incerteza e pelo medo. Mas então ele tomou uma decisão que muitos podem achar contraintuitiva. Ele abraçou essa mudança dramática. Ele usou seu tempo recém-descoberto para perseguir uma paixão que sempre havia deixado de lado, a pintura, avançando para os dias de hoje. Ele não só encontrou consolo em sua arte, mas também transformou isso em uma nova e próspera carreira. Isso não teria sido possível se ele não tivesse abraçado os ventos da mudança, enfrentando o desconhecido com coragem. Então, como você pode começar a abraçar a mudança? Comece vendo cada mudança como um experimento, um passo em direção à descoberta de novos aspectos de si mesmo, seja mudando um hábito, alterando sua rotina ou até mesmo mudando a maneira como você pensa.
Espero que esta versão complemente a anterior e traga ainda mais inspiração. Sobre a mudança em si. Cada passo é uma lição. Cada pivô, um capítulo na sua história de crescimento. Lembre-se, cada vez que você abraça a mudança, você não está apenas se adaptando. Está preparando o terreno para a transformação. A mudança quebra o antigo para abrir caminho para o novo. E nessa novidade você encontra novas forças, novas paixões e novos caminhos para a felicidade que você nunca poderia ter previsto. Isso não é apenas sobre suprimir o que você sente. Longe disso, trata-se de entender suas emoções, canalizá-las de maneira construtiva e manter o equilíbrio mesmo diante das turbulências da vida. Todos nós já passamos por isso, certo? Aqueles momentos em que nossos sentimentos parecem nos dominar, turvando nosso julgamento e ditando nossas ações. Mas e se pudéssemos dominar esses mares tempestuosos, navegando por eles com a compostura de um filósofo estoico? O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar o que nos acontece, podemos absolutamente controlar como respondemos. Imagine-se diante de uma situação que normalmente acelera seu coração e faz sua mente girar em um vórtice de e se e porquês. Agora imagine observar sua reação como um espectador, reconhecendo a onda de emoção, mas escolhendo uma resposta diferente. Você respira fundo. Você faz uma pausa. Nessa pausa reside seu poder. O poder de escolher uma resposta que esteja alinhada com seus valores, não apenas com seus instintos. Essa abordagem não significa que suas emoções sejam inválidas ou que devam ser ignoradas. Muito pelo contrário, significa reconhecer e respeitar seus sentimentos, sem permitir que eles desviem sua vida do curso. Trata-se de dizer, sim, eu sinto essa raiva ou ansiedade, mas escolho não deixar que ela domine minhas ações. É sobre recuperar o controle, um pensamento e uma decisão de cada vez. Pense na última vez que você enfrentou uma situação estressante. Talvez tenha sido um desentendimento com um amigo, um contratempo no trabalho ou uma dificuldade financeira. Reflita sobre como você reagiu. Suas emoções levaram a ações das quais você se arrependeu mais tarde? Agora, vamos imaginar esse cenário novamente. Desta vez, você canaliza seu estoico interior. Você se permite reconhecer a emoção, mas escolhe responder de forma ponderada. Sentir a emoção plenamente e sem julgamento, observá-la, entender sua origem e, então, guiá-la gentilmente e firmemente para um lugar de razão e sabedoria. Essa autorregulação não se trata de negação, mas de gerenciamento e transformação. É transformar o calor da raiva em luz de compreensão. É transformar a paralisia do medo na clareza da cautela. Ao dominar nossas emoções, não apenas suportamos os desafios da vida, prosperamos em meio a eles, transformamos nossa energia emocional em combustível para o crescimento pessoal e realização. E mais, a cada vez que você gerencia com sucesso uma resposta emocional, constrói um pouco mais de resiliência, um pouco mais de força. Como um músculo que cresce com o exercício, sua resiliência emocional se expande a cada desafio enfrentado e superado. Você começa a confiar na sua capacidade de lidar com o que quer que venha. Não porque está desprovido de emoções, mas porque você é o mestre delas. Então, da próxima vez que se encontrar no redemoinho de um turbilhão emocional, lembre-se disso. Você tem as ferramentas para acalmar a tempestade. Você pode reconhecer suas emoções como naturais, mas escolher ações racionais. Abrace a sabedoria estoica que tem empoderado inúmeras almas ao longo dos milênios, não como uma supressão da emoção, mas como uma transformação dela. Aproveite, molde e deixe que isso o eleve a alturas que você nunca pensou ser possível. Em um mundo que nunca dorme, onde as demandas sobre nosso tempo e energia são incessantes, aprender a estabelecer limites não é apenas sábio, é essencial. O estoicismo nos ensina o valor do autodomínio e da tranquilidade interior, mas com que frequência sacrificamos isso pelo bem dos outros? A verdade é que, sem estabelecer limites firmes, arriscamos não apenas nosso bem-estar,
mas também nossa capacidade de perseguir o que realmente importa. Pense na sua energia como uma reserva sagrada, uma fonte finita que alimenta não apenas suas atividades diárias, mas também suas paixões e buscas mais profundas. Quando essa reserva é esgotada pelas inúmeras demandas dos outros, sejam compromissos de trabalho, obrigações sociais ou mesmo as pressões sutis da mídia digital, o que sobra para você? Como você pode perseguir seus objetivos pessoais ou investir em autocuidado quando sua energia foi gasta em tudo, menos em você mesmo? Estabelecer limites não é sobre egoísmo, é sobre autopreservação, é sobre discernir o que realmente merece seu tempo e energia e ter a coragem de dizer não ao restante. A filosofia estoica não nos chama a nos afastarmos do mundo, mas a nos envolvermos com ele em nossos próprios termos, garantindo que nossas interações sejam intencionais. E nossos compromissos significativos? Deixe-me contar uma história sobre uma amiga muito próxima. Alguém que sempre ia além para todos. Ela era a primeira a chegar e a última a sair. A pessoa que se voluntariava para todos os projetos e que nunca dizia não. Inicialmente, parecia que sua energia inesgotável não conhecia limites. Até que um dia ela me confidenciou que se sentia exausta. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela estava dando tanto aos outros que havia esquecido de dar a si mesma. Após muita reflexão, inspirada em parte pela prática estoica de autorreflexão, ela começou a estabelecer limites. Começou aos poucos, limitando o número de projetos que assumiria e reservando tempo para seus hobbies. A mudança não foi instantânea, mas com o tempo, ela se sentiu menos drenada e mais realizada. Ela continuava generosa com seu tempo, mas agora era nos seus próprios termos, garantindo que tivesse o suficiente para as coisas que realmente enriqueciam sua vida. Então, como podemos começar a estabelecer esses limites vitais? Começa com a autoconsciência. Tire um momento para refletir sobre quais partes de sua vida parecem esmagadoras ou desgastantes. É um compromisso específico que traz mais estresse do que satisfação? Ou talvez seja um relacionamento que exige mais do que retribui? Reconhecer esses drenos de energia é o primeiro passo para estabelecer limites. Em seguida, comunique esses limites de forma clara e firme. Isso não significa ser confrontador, mas ser honesto com os outros sobre o que você saber o que você pode e não pode fazer, o que está disposto a aceitar e o que não está. Trata-se de ensinar os outros a como tratá-lo, mostrando-lhes o que você valoriza. E, finalmente, impor esses limites. Uma coisa é estabelecê-los, outra é mantê-los. Isso pode significar recusar convites, se afastar de obrigações que não mais servem para você, ou simplesmente aprender a priorizar suas próprias necessidades junto às dos outros. Essa imposição não é um ato único, mas um processo contínuo que requer dedicação e comprometimento. Na tapeçaria da vida, cada fio que você tece desempenha um papel no quadro maior de sua história. Cada decisão, cada ação, carrega o peso de potenciais desfechos e entender isso é fundamental. No mundo do estoicismo, há uma ênfase profunda no conceito de assumir responsabilidade não apenas por nossas ações, mas também por nossas reações. Os filósofos estoicos ensinavam que, embora não possamos sempre controlar o que nos acontece, temos poder absoluto sobre como respondemos. Essa doutrina não é apenas sobre responsabilidade, é sobre empoderamento. Vamos mergulhar em uma narrativa que talvez todos nós tenhamos vivido de alguma forma. Imagine-se trabalhando em um projeto que é muito importante para você. Você dedicou horas, dias, talvez até meses de esforço. Mas apesar de sua dedicação, as coisas dão errado. É um cenário familiar, não é? Talvez os resultados tenham ficado aquém das expectativas. Ou um problema inesperado tenha jogado tudo fora de curso. É em momentos como esses que seu caráter é testado. Você olha para fora, culpando as circunstâncias ou outros? Ou olha para dentro, avaliando qual foi sua parte no resultado? Eu me lembro de uma vez em que enfrentei uma situação semelhante. Era um projeto no qual eu acreditava profundamente. E, inicialmente, quando não deu certo, meu primeiro instinto foi culpar fatores externos.
O momento era inadequado, os recursos eram insuficientes, o suporte não era adequado. Mas, ao refletir, uma prática fundamental do estoicismo, percebi que esses eram elementos que eu poderia ter previsto, talvez até mitigado. Reconhecer que eu havia ignorado esses sinais foi difícil. Não é fácil admitir nossas falhas. No entanto, essa admissão foi um ponto de virada. Ela mudou minha perspectiva de uma de culpa para uma de aprendizado. Perguntei a mim mesmo, o que isso pode me ensinar, em vez de por que isso aconteceu comigo? Essa mudança é crucial. Ela transforma momentos de fracasso em oportunidades de crescimento. Quando você assume a responsabilidade por suas ações, você se move de um estado passivo, onde a vida acontece com você, para um estado ativo, onde você faz a vida acontecer. Você começa a ver cada desafio como um degrau, em vez de um obstáculo. Isso não significa que você não encontrará frustrações ou decepções, mas em vez de permitir que elas te derrotem, você as usa como combustível para avançar, refinar suas estratégias e fortalecer sua determinação. Assumir a responsabilidade pode parecer assustador, mas começa com decisões simples do dia a dia. Comece assumindo suas escolhas, tanto grandes quanto pequenas. Uma conversa não saiu como planejado. Reflita sobre suas palavras e considere como diferentes abordagens poderiam ter gerado resultados diferentes. Um objetivo não foi alcançado? Avalie seus métodos e determine quais ajustes são necessários para ter sucesso na próxima vez. Cada ato de responsabilidade reforça sua agência e sua capacidade de influenciar seu destino. E lembre-se, assumir a responsabilidade não é sobre carregar um fardo de culpa, é sobre abraçar uma posição de controle, é sobre dizer, aqui é onde posso melhorar, não, aqui é onde falhei. Os estoicos acreditavam em focar nos esforços, não nos resultados, e em encontrar valor em cada experiência, positiva ou negativa. Na busca incansável por nossos objetivos, muitas vezes nos tornamos nossos piores críticos. É fácil cair em uma espiral de autocrítica e dúvida quando as coisas não saem como planejado. Mas e se eu te dissesse que o segredo para o sucesso sustentado e a paz interior não está na autocrítica constante, mas na prática da autocompaixão? Isso não é apenas sobre ser gentil consigo mesmo. É sobre reconhecer suas lutas e aceitar suas limitações, imperfeições e ainda escolher nutrir seu espírito, assim como os estoicos que enfatizavam o entendimento e a gestão de nossas próprias percepções e reações. Considere as vezes em que você enfrentou contratempos ou falhas. Pense em como você respondeu. Você se repreendeu ou tirou um momento para oferecer a si mesmo compreensão e graça. A jornada para alcançar qualquer coisa significativa é muitas vezes repleta de obstáculos e contratempos. É como você se fala nesses momentos que pode ou abrir um caminho adiante ou criar uma barreira difícil de quebrar. Eu me lembro de uma vez, após um projeto particularmente desafiador, em que me peguei em uma tempestade de autocrítica. Eu havia trabalhado incansavelmente, mas o resultado estava longe do que eu esperava. Inicialmente, meu diálogo interno era duro, cheio de mensagens de fracasso e dúvidas, mas então eu pausei. Percebi que, se um amigo tivesse vindo até mim com a mesma história, eu teria oferecido palavras de encorajamento e apoio, não de crítica. Por que então eu não estava oferecendo o mesmo para mim? A autocompaixão é essa mudança de diálogo. É tratar-se com a mesma bondade e compreensão que você ofereceria a um amigo. Os estoicos nos ensinam a não sermos perturbados pelos eventos, mas pela nossa percepção desses eventos. Praticando a autocompaixão, você altera sua percepção de suas experiências, de negativa para nutritiva. Isso não significa fugir da responsabilidade ou ignorar seus erros. Em vez disso, significa aceitar suas imperfeições, aprender com elas e seguir em frente sem o pesado fardo do julgamento próprio. Praticar a autocompaixão começa com reconhecer sua humanidade. Entenda que errar é humano, lutar faz parte do crescimento. Quando você cometer um erro, em vez de mergulhar em um mar de autocrítica, pergunte a si mesmo: o que isso pode me ensinar?
Use os contratempos como pontos de aprendizado, não como âncoras que te puxam para baixo. Outro passo é estar atento ao seu crítico interno. Ouça as vozes na sua cabeça e as desafie. Elas são justas? Elas são úteis? Você diria isso? Alguém mais? Se não, é hora de reformulá-los, substituindo pensamentos críticos por outros de apoio e compaixão. Essa mudança não só altera a forma como você se vê, mas também como você interage com o mundo. Além disso, faça da autocompaixão uma prática regular, assim como o exercício físico fortalece o corpo. Momentos regulares de autocompaixão fortalecem sua resiliência mental e emocional. Reserve um tempo para refletir sobre o seu dia. Concentre-se no que você fez bem e onde pode melhorar. Sempre através de uma lente de compaixão. Abraçar a autocompaixão significa se libertar das amarras da dúvida e adotar uma abordagem mais compreensiva e indulgente aos desafios pessoais. Permite que você celebre as pequenas vitórias enquanto aprende de forma construtiva com as derrotas. Com a autocompaixão, você não está apenas sobrevivendo. Você está prosperando, aprendendo a navegar suavemente pelos mares agitados da vida. Em um mundo que muda constantemente, a capacidade de continuar aprendendo e evoluindo não é apenas uma habilidade, é uma necessidade. Imagine navegar pelo vasto oceano da vida com o espírito incansável de um explorador, que sabe que além de cada horizonte, há novos conhecimentos e possibilidades infinitas. Esta é a essência da força mental. Uma sede perpétua por crescimento, uma profunda determinação de nunca ficar parado. Trata-se de abraçar a crença estoica de que a vida é uma professora e cada experiência é uma lição. Lembre-se, o caminho para a auto-melhoria não é pavimentado com avanços dramáticos, mas com pequenos passos contínuos de progresso. Cada passo é uma peça do quebra-cabeça de quem você é e quem você pode se tornar. Pense na última vez que você aprendeu algo novo, como se sentiu? A excitação e às vezes a frustração. Isso mudou a forma como você pensa? Inspirou você a explorar mais? Esse é o poder do aprendizado. Ele transforma sua mente, expande seus horizontes e remodela seu mundo. Deixe-me compartilhar uma história pessoal que ilustra esse poder transformador do aprendizado contínuo. Há alguns anos, decidi mergulhar na arte da fotografia. No começo começou apenas como um hobby, uma maneira de capturar momentos de beleza. Mas à medida que aprendi mais sobre as técnicas, a história e as histórias por trás de cada imagem, a fotografia tornou-se mais do que apenas um passatempo. Tornou-se uma nova lente através da qual eu via o mundo. Ela me ensinou sobre luz e sombra, sobre perspectiva e, o mais importante, sobre os detalhes que muitas vezes esquecemos. Cada fotografia se tornou uma lição de paciência e observação. E cada lição aprimorou não só minhas habilidades com a câmera, mas também minhas habilidades na vida. Nunca parar de aprender é manter um estado de prontidão, ser adaptável diante das mudanças e estar sempre preparado para aproveitar novas oportunidades. Trata-se de ser curioso e permitir que essa curiosidade te impulsione para a frente. Faça perguntas, procure respostas e desafie-se a sair da sua zona de conforto. Seja comprando um novo livro, iniciando um novo curso ou simplesmente explorando um novo hobby, cada novo empreendimento é um passo para se tornar um indivíduo mais completo e iluminado. Abraçar a aprendizagem contínua também significa reconhecer que nunca chegamos completamente. Sempre há algo mais para saber, novas habilidades para adquirir. Isso pode parecer assustador, mas dentro dessa realização reside a verdadeira liberdade. A liberdade de se reinventar, inovar e pivotar, sem medo do desconhecido. O estoicismo nos ensina a não temer o fracasso, mas a usá-lo como um catalisador para o crescimento. Então, quando enfrentar desafios, não tenha medo, mergulhe mais fundo, aprenda com eles e surja mais forte. Além disso, faça desta jornada de aprendizado uma experiência compartilhada, interaja com outros que estão em seus próprios caminhos de descoberta, troque ideias, debata teorias e colabore em projetos.
Essas interações não apenas enriquecem sua experiência de aprendizado, mas também constroem uma comunidade de indivíduos com pensamentos semelhantes que se apoiam e se inspiram. Lembre-se de que o objetivo não é apenas acumular informações, mas sim utilizá-las para construir um futuro melhor e mais iluminado. Entender profundamente, aplicar com sabedoria e viver plenamente. Então, eu imploro a você. Continue. Ultrapassando os limites do que você sabe. Continue desafiando os limites do que você pode fazer. Afinal, nas palavras do grande filósofo Sêneca, enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Ao encerrarmos a jornada de hoje pelo mundo, resiliente da força mental, lembre-se do seu caminho. O crescimento nunca termina verdadeiramente. Cada dia é uma nova página no seu diário estoico, uma oportunidade de escrever um texto mais forte, um capítulo mais sábio e iluminado da sua vida. Obrigado por compartilhar esse tempo comigo, por ser uma parte vital da nossa comunidade. Se você está com fome por mais informações, certifique-se de assistir aos vídeos sugeridos na sua tela. Juntos, vamos continuar a explorar, aprender e crescer. Até a próxima vez. Continue virando as páginas da sua vida com coragem e propósito. Chegamos ao final de mais um vídeo no canal Hackeando o Estoicismo. Espero que essa jornada tenha trazido insights valiosos e inspirações para você aplicar a filosofia estoica no seu dia a dia. Lembre-se, o estoicismo não é sobre suprimir emoções, mas sobre entendê-las e usá-las de maneira construtiva. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas lições atemporais. Deixe nos comentários suas reflexões e experiências com a prática do estoicismo. E, finalmente, enquanto continuamos nossa jornada juntos, lembre-se das palavras de Epicteto. Não são as coisas que nos acontecem, mas sim como reagimos a elas que determina o nosso destino. Até a próxima.